Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Foi isso que ele disse para aquelas pessoas que estavam seguindo, aquela multidão de gente. As pessoas estavam preocupadas com os milagres de Jesus. Estavam preocupadas apenas com o que era externo, perecível e transitório. Jesus chega a adverti-los: trabalhai pelo pão que subsiste eternamente. Trabalhar pelo pão que subsiste eternamente é justamente abraçar a Cristo e a sua doutrina. É obedecer o princípio da palavra de Deus. O salmista diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Habita na terra e alimenta-te da verdade. A vontade de Deus é que os homens se alimentem da verdade. Trabalhar pelo pão que subsiste eternamente é se alimentar da verdade. Você tem se alimentado da verdade? Você tem se alimentado da palavra de Deus? Você tem examinado as Escrituras? Isso é se deleitar em Deus. A palavra de Deus diz que os homens precisam examinar as Escrituras para que possam ter o cuidado de conhecer a vida eterna, né? E quem pode dar a vida eterna. Então Jesus diz: trabalhai pelo pão que subsiste eternamente. É viver à risca a palavra de Deus. Não só na própria vida, mas na vida cultica de Deus, na igreja. As pessoas hoje só querem saber dos milagres de Jesus. Só querem ser abençoadas. Só querem as bênçãos de Deus e não o Deus da bênção. Quando Jesus fala: trabalhai pelo pão que subsiste eternamente, Ele está dizendo às pessoas: se alimentem de mim, se alimentem da verdade. É triste ver quando muitos, ao se deparar com esta verdade, de se alimentar com a doutrina de Cristo, eles são resistentes, como Jeremias fala, os ouvidos estão incircuncisos, estão tapados, não escutam e não podem ouvir a palavra de Deus, não podem ouvir a verdade de Cristo. Então, o culto de Deus precisa estar ao molde das Escrituras. Só devemos fazer aquilo que está ordenado na palavra de Deus. Isso é trabalhar pelo pão que subsiste eternamente. É viver de maneira santa na vida particular, mas é também viver de maneira correta na vida cultica de Deus. No cântico congregacional, na liturgia da igreja, devemos fazer conforme está escrito na palavra de Deus. O salmista diz: o Senhor ordenou os seus mandamentos para que cumpramos à risca. Deus quer que os homens se alimentem da verdade, obedecendo à risca a palavra de Deus, não acrescentando nada além do que é posto, nem tirando nada do que é posto. Então, isso que é trabalhar pelo pão que subsiste eternamente. Os homens devem se alimentar da verdade. E se alimentar da verdade é buscar nas Escrituras Sagradas a vontade expressa de Deus, ou por inferência, dedução lógica, ou por mandamento expresso da sua vontade. Isso é se alimentar da verdade. É trabalhar pelo pão que subsiste eternamente. Que Deus abençoe as igrejas do nosso país. Que Deus abençoe a sua vida. E que você trabalhe pelo pão que subsiste eternamente. Não seja como a multidão que só estava preocupada com os milagres de Jesus. Só estava preocupada com o materialismo. Mas se preocupe com a sua alma em agradar a Deus. Em fazer a vontade de Deus. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém.